Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor juntos? Meu Deus, aqui estamos novamente na presença do Senhor. Não nos cansamos, ó Deus, de buscar a tua face, porque o Senhor é bom em todo o tempo. A tua palavra é maravilhosa e nós amamos o Senhor e amamos te buscar a cada dia. Seja conosco neste dia, meu Deus, e dai-nos a tua palavra, porque ela produzirá muitos frutos nas nossas vidas e aumentará a nossa fé. No nome de Jesus, assim oramos. Amém. Vamos ler a palavra de Deus que está em Gênesis, capítulo 6, versículo 1, 2, 4 a 8. Vamos meditar do versículo 1 ao versículo 13, e o título da nossa mensagem de hoje é Quando uma casa adora a Deus. Preste atenção nesse título. Quando uma casa adora a Deus é o título da nossa mensagem. Lemos então no versículo 1 assim: Como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas. O versículo 2 diz assim: Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Verso 4. Havia naqueles dias gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Seguindo a leitura, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor, ou no hebraico diz, entristeceu-se de sobremaneira o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. E isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, pois me entristeço de maneira sobrenatural de haver feito o homem. E o verso 8 diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Que versículos maravilhosos que estamos lendo, e entendemos que entre todos esses aí, Noé achou graça, aos olhos do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. Voltamos ao título desta mensagem, Quando uma casa adora a Deus, que está em Gênesis capítulo 6, versículo 1, 2, 4 a 8. Falamos da meditação passada sobre a profecia de Lameque, Lameque e seu filho Noé. Então, quando Noé nasceu, Lameque disse assim: nasceu aquele que irá nos consolar, nasceu o repouso, dos nossos dias e nossas obras. E então, este filho foi diferente. Este filho foi um filho diferente de todos os outros filhos dos homens. Era o primeiro filho de Lameque. E a Bíblia diz que depois desse filho, Lameque teve outros filhos e filhas. Porém, este aí foi diferenciado e profetizado que seria o descanso, das obras então feitas. Só que Lameque não sabia o que estava profetizando. Bom, a Bíblia, trazendo o andamento da criação, eu quero lembrar a você que nós temos também, os brasileiros e o povo do mundo afora, tem uma certidão chamada certidão de nascimento, ou registro da sua origem, deveria ser este nome, E graças a Deus por esse registro, porque a Bíblia também fala dos registros das épocas, do tempo passado, e graças a Deus que esse registro é que nos traz conhecimento. A Bíblia também diz que o povo erra por falta de conhecimento, e este conhecimento deveria ser da palavra de Deus. Se o povo buscasse mais a palavra de Deus, se os pastores buscassem mais
as origens, a palavra de Deus, nós teríamos uma igreja, um povo diferenciado, adorador nos dias de hoje. Então, eu quero lembrar você que essa certidão de nascimento, ou esse registro do teu nascimento, da tua origem, te segue todos os dias da sua vida. Agora, você tem que ter esse registro updated, eu não sei como é que fala em português, mas você tem que ter esse registro a cada 6 meses, quando você vai tirar um novo documento, você tem que tirar novamente esse registro e tê-lo nos últimos 6 meses. Você precisa sempre atualizar, lembrei a palavra, atualizar esse registro seu, tendo sempre uma cópia nova desse registro seu. Então, a nossa origem nos segue desde o princípio, não tem como errar. E aí lemos que tinha um certo grupo de adoradores, esses eram chamados filhos de Deus, os que adoravam a Deus na época, mas que, por outro lado, os que não adoravam estavam criando, reproduzindo filhas formosas. E o que aconteceu? Esses adoradores de Deus começaram, então, a olhar para essas filhas e tomaram essas filhas, se misturaram para terem como suas esposas. E delas geraram filhos. E a Bíblia diz que por eles serem homens de Deus, adoradores, um povo diferenciado, eles eram fortes e valentes, muitos deles, e eram homens renomados e foram gerando filhos assim, porém agora sem a graça de Deus na vida deles. E a maldade foi se alastrando. E a Bíblia diz que desta união vieram os gigantes a existir na terra. Mais tarde nós vamos ver outros gigantes também que apareceram, como Golias e outros mais, que vêm também de uma linhagem de adoradores, e Deus usou Sansão e usou muitos outros valentes para defender o povo de Deus. E o valente não quer dizer segundo a sua estatura, não. É segundo a sua coragem, a sua habilidade de vencer o mal, representando a muitos outros. Então, vamos entender isso mais tarde na palavra de Deus, mas agora a Bíblia diz que esses gigantes da época lá, os Nefilins, eles apareceram com essa junção de santo com o profano, de um povo de Deus com as filhas dos homens, e a terra encheu-se de maldade. Engraçado que eles não prevaleceram os adoradores. A terra multiplicou a sua maldade e não a sua santidade. Por isso, é muito necessário, pastor, é muito necessário, líder, que você leve o povo de Deus a adorar, para que o que cresça na sua igreja seja uma santificação, um movimento espiritual, uma forma do povo adorar a Deus e Deus se agradar com a adoração do povo. E então a Bíblia diz que Deus se entristeceu de maneira sobrenatural. Deus se entristeceu profundamente, porque Deus já havia dado várias chances ao homem. Tira o homem do Éden, coloque para lavrar a terra. Caim mata, então eles têm 2 filhos, Caim mata o adorador, e aí então Deus novamente dá uma outra chance, trazendo ao mundo 7. E aí vemos que quando 7 serão anos, nós falamos ontem, anteontem, então a terra começa a adorar a Deus. Deus tem prazer na adoração. Deus tem prazer nesses homens, mas depois, agora lemos no capítulo 6, que os homens foram se envolvendo com o mundo, os homens foram se jogando no mundo, os homens foram abraçando o mundo e deixando de adorar a Deus, deixando de servir a Deus como seu único Deus verdadeiro e único Senhor, e já não se falava mais em Deus. Então Deus, na sua tremenda tristeza, diz, o homem não tem jeito, o homem realmente, ele está cada dia mais perdido, cada dia mais se lançando nessa profanação, e eles não se lembram mais de mim, eu vou destruir tudo. Mas Deus observava que tinha um homem diferenciado, que foi preparado para ser adorador, que foi preparado para crescer adorando, e que esse homem levava a sua casa a adorar a Deus, e o nome dele é Noé, o descanso, o repouso, que significa descanso e repouso, profetizado pelo seu pai. E Noé então levava os seus filhos, seus 3 filhos, e juntamente com ele as suas esposas, a adorar ao Senhor. E ali existiam 8 pessoas que ainda adoravam a Deus. E Deus então chama esse homem, que ele achou graça na vida dele, que o achou como justo, a uma conversa.
E é engraçado que ele não fala com Deus. Deus é quem fala com ele. E ele então Deus diz ao homem, olha, eu irei destruir os homens, eu irei destruir as aves, eu irei destruir os animais. Só que quando Deus fala com Noé, Deus inclui a terra e diz, eu destruirei a terra e tudo que há nela, porque o homem profanou o meu nome, o homem já não me busca, o homem já não me adora. A Bíblia não fala, mas eu quero te falar que eu penso que quando Deus falou isso com Noé, Noé então fez uma retrospectiva da sua vida e diz consigo mesmo, seria em vão eu ter passado esses anos todos adorando ao Senhor, eu ter levado a minha família a adorar ao Senhor, eu ter levado a minha casa a adorar ao Senhor, seria em vão, agora eu vou ser punido com o mundo mesmo sendo um adorador, como pode isso acontecer? E nessa retrospectiva nós não sabemos quanto tempo levou do versículo 13 ao versículo 14 para Deus tomar essa decisão de mandar Noé fazer a arca? Não sabemos, a Bíblia não diz quanto tempo levou, mas foi tempo necessário para Noé mexer com o coração de Deus. E então Deus diz no versículo 14, mas tu, justo, tu, adorador, eu tenho observado e faça conforme eu te mandar. Faça uma arca. Então ontem nós falamos da destruição do mundo antigo, né? E hoje podemos falar que Deus traz um novo mundo usando uma família que resolveu, um homem que resolveu ser justo diante de uma sociedade perversa, de um mundo perverso, de pessoas que se espalharam na terra e que cresceram, frutificaram de maneira sobrenatural na terra, mas com a perversidade crescendo com ele. Aí Deus pega esta família de adoradores e diz, olha, você vai fazer uma arca e eu vou colocar dentro desta arca você, os teus filhos, a tua esposa e as esposas dos teus filhos, 8 pessoas. Ele colocaria dentro da arca com animais selecionados. Agora, eu quero dizer uma coisa para você entender. Tudo pode acontecer, tudo pode vir a levar a Deus a punir essa terra, a punir este mundo. Mas se a tua casa, se você buscar adorar a Deus, uma casa que adora a Deus faz a diferença. Uma casa que adora a Deus faz Deus mudar até os seus planos. Uma casa que adora a Deus mexe com os céus e mexe com o coração de Deus. O que nós precisamos voltar às nossas origens é aprender nela como Deus faz diferença do que serve e do que não serve, e destruir toda a terra e toda a humanidade. Deus separa uma casa, uma família e diz, eu vou recomeçar tudo com vocês. Eu terei vocês e os animais e esta terra que eu iria destruir. E estes animais que eu colocar aí serão exemplos juntamente com vocês de como eu recomecei o novo mundo, uma nova época, uma nova etapa. Deus quer trabalhar assim com você também. Deus quer te abençoar assim também. Deus quer fazer de você uma nova geração. Deus quer usar através de você uma nova mudança para este mundo. Deus quer concluir uma mudança em tua volta, onde você estiver. Mas você precisa começar adorando a Deus, buscando a Deus, engrandecendo o nome dele, e ele te abençoará. Preste atenção no título desta mensagem. Quando uma casa adora a Deus. Se você adorar, Deus receberá a tua adoração. Pare tudo. Despreocupe-se com tudo. E preocupe somente em trazer Deus para dentro da tua casa. Deus para dentro da tua família. Busque obedecer a palavra de Deus. Noé teve um teste duro, porque Deus iria fazer aquilo que nunca havia feito na terra. Mas Noé obedeceu o que Deus disse a ele. E então veremos em estudos futuros
como Deus agiu e cumpriu com a sua palavra. Que Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus. Deus sempre cumpre as suas promessas àqueles que o adoram. Que Deus te abençoe no nome de Jesus, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Um grande abraço, meu pastor Riva Martins. Deus te abençoe, você e família. Em nome de Jesus, sigamos amanhã juntos, aprendendo a palavra de Deus.